E aí, meus caros pedregulhinhos? Tá pensando em votar no Molusco? Você sabe que os teus amiguinhos da esquerda estão te enganando, né? Mas o Lula não é ladrão. O Lula foi inocentado. Quando a gente diz que não vota em ladrão, não vota em corrupto, meu amigo, é porque é exatamente isso. Ladrão e corrupto. Só não roubou mais porque faltou dedo para colocar anel de ouro dos outros. O Lula foi inocentado. Tá, vamos partir do começo. Pode procurar em qualquer lugar. O Lula foi condenado. Legalmente podemos dizer que ele é inocente? Legalmente ele é inocente, porque ele foi descondenado. Mas ele foi inocentado? Nunca. Vamos começar pelo início? Vamos pegar a decisão da juíza Poliana, que resolveu por arquivar os processos do Lula por questão da idade, prescrição. Olha o início do processo. Acompanha comigo. O Ministério Público Federal, baralá, oferece denúncia em face de Luiz Inácio Lula Molusco da Silva e baralá, barabim, barapuxa, as vantagens indevidas consistiram em recursos públicos desviados no valor de pelo menos 87 bilhões 624 milhões 971 reais e 26 centavos. Quase 88 bilhões de reais. Pelo menos. Daí para cima. Que a gente sabe que é para cima. As quais foram usadas dentro do mega esquema comandado por Lula Molusco, não só para enriquecimento ilícito dos envolvidos, mas especialmente para alcançar governabilidade com base em práticas corruptas e perpetuação criminosa no poder. Depois a gente fala disso. Mas em suma, foi por isso que o Lula é acusado. Por roubar o teu dinheiro para investir em compra política. E por que ele foi descondenado? Por que foi prescrito o processo dele? Ela também fala alguma coisinha assim. Ressalto por oportuno que a prescrição, ora reconhecida, decorre da anulação promovida pelo Supremo Tribunal Federal, STF para os íntimos, de todos os atos praticados pelo então juiz federal Sérgio Fernando Moro. Registro que uma vez anulados todos os atos praticados, tanto os da ação penal como da fase pré-processual, foram tomados sem efeito todos os marcos interruptos da prescrição. Em março, o Supremo Tribunal Federal resolveu que Curitiba não era o lugar ideal para que se julgasse o pobre do Molusco. Que ele deveria ter sido julgado em Brasília. Ok. Na época, inclusive, por esse entendimento do STF, foi anulado todo o julgamento do Sérgio Moro, mas as provas que foram coletadas no processo, pela investigação, pela Lava Jato, ainda poderiam ter sido usadas. Ou seja, inclusive os ministros falaram durante o julgamento
estamos anulando as decisões do Sérgio Moro, mas a próxima juíza pode utilizar as comprovações levantadas durante a investigação e pode traçar sua decisão sobre aquelas provas já adquiridas. Bonito isso. E sem problemas. O processo ia para Brasília, a próxima juíza pegaria todas as provas, analisaria, e se o resultado fosse o mesmo do Sérgio Moro, o entendimento dela, molusco na cadeia. Só que não. Porque em junho, o Supremo Tribunal Federal se reuniu novamente para julgar a suspeição do Sérgio Moro. E declararam o Sérgio Moro suspeito, que ele tinha segundas intenções. Ele gostava de ir para o litoral e pescar lula na praia. Ele torcia pelo Bob Esponja, gostava do Patrick, era canalha. Julgaram o Sérgio Moro suspeito para julgar o nosso amado Lulinha. O que isso significa? Todas as provas recolhidas durante aquele processo no qual o Sérgio Moro estava à frente foram para a lata de lixo. E é o que a juíza afirma aqui. Que a prescrição ora reconhecida decorre da anulação promovida pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, como ela teria que começar a investigação do zero, e o Lula Molusco já é velho barreiro, velho barreiro. E como o Lula ele é velho, não vai ter tempo de condenar ele antes de prescrever pela idade. Então, engaveta todas as acusações. Agora, nós voltamos lá no início do processo, lá no início das investigações, da denúncia. As vantagens indevidas consistiram em recursos públicos desviados no valor de, pelo menos, quase 88 bilhões de reais, as quais foram usadas dentro do mega esquema comandado por Lula, não só para enriquecimento ilícito dos envolvidos, mas especialmente para alcançar governabilidade com práticas corruptas e perpetuação criminosa no poder. O Supremo Tribunal Federal, com muitos indicados pelo PT, pelo governo do PT, digamos, porque o Temer é do governo do PT, mudou entendimentos da jurisprudência, mudou entendimentos jurídicos, até hoje rasgam a Constituição. E quando eu digo rasgam a Constituição, é literalmente rasgam a Constituição. E depois falamos disso. Não quero problema com o Xandão. Mas, enfim, uma manobra política que foi levada para âmbitos jurídicos por amigos do Lula, tudo para libertar o Lula. O que comprova, de todas as formas, o teor da denúncia. Que ele utilizou esse dinheiro para aparelhar a máquina pública para se perpetuar no poder. Então, meus caros pedregolinhos, a própria soltura do Lula já é uma comprovação da denúncia. Que ele usou toda essa grana tirada do teu bolso para aparelhar a máquina e permanecer no poder.
Porque a galera do Lula saiu da presidência, mas nunca saiu do poder. Então, a grande questão a ser decidida agora, no dia 30, é que exemplo que você quer deixar para o seu filho e que exemplo você quer tomar para si. Porque, de um lado, você tem um candidato tosco, que não controla a própria boca, fala besteira, fala palavrão, xinga ministro. Ou seja, tudo o que você faz, mas não quer que os outros façam. E do outro lado, tem um sujeito condenado que roubou a favor do aborto, a favor das drogas, aparelhou a máquina pública, aparelhou a máquina judiciária. E todo mundo sabe que para você conseguir permanecer no poder, como os amiguinhos do Lula na Venezuela, na China, em Cuba, você precisa de duas coisas essenciais: aparelhar o exército e aparelhar o judiciário. Mas o asco que o Lula tem, e já demonstrou isso várias vezes pelo exército, afastou ele desse povo. Mas o judiciário ele aparelhou muito bem, obrigado. E por outro lado, esse candidato que você acha tosco, que acha desprezível, fez o primeiro discurso da história do Brasil, primeiro discurso presidencial por uma mulher. E não só por uma mulher falando em libras. Primeira-dama Michele Bolsonaro rompeu protocolos durante a posse do marido em Brasília. Antes do presidente Jair Bolsonaro falar para um público superior a 115 mil pessoas, Michele surpreendeu ao realizar um discurso em libras que não estava no roteiro. Primeira esposa de um chefe do executivo a se manifestar durante a posse, ela agradeceu aos eleitores do marido e, na língua de sinais, deu um recado à comunidade surda e a pessoas com deficiência. Você quer uma inclusão maior do que essa? Porque inclusão não é você falar todes, falar amigues. E o presidente trabalhou nesse sentido. Então, duvide dos teus amiguinhos canhotos, daquele papinho aranha. Vá atrás da informação concreta. Você quer votar no Lula? Pesquisa e vota no Lula. Se você gosta das ideias dele, se você é a favor do que a mulher tenha o direito ao aborto pelo SUS, que você é a favor da redução do combate das drogas, e não estou falando isso pejorativamente não, para mudar a ideia e tal, não. Você pode ser a favor realmente que reduza o combate às drogas, legalize maconha, aumente, reduza o encarceramento. Você pode ser a favor dessas coisas. É justo? Aí você vota no Lula. Pela redução da família, vota no Lula. Maior liberdade sexual da sociedade, vota no Lula. O contrário disso, vota no Bolsonaro. Única coisa é não se deixe enganar por mentira desse povo. O Lula não é inocente, não foi inocente. Até onde sabemos, o Lula nunca foi inocente. Yes? Itaara teve mais de 700 abstenções de voto. O que nós temos para decidir agora não é 4 anos de governo.
talvez nós estejamos decidindo agora são gerações. Então, você que se absteve, vovô, vovó, eu sei que é trabalhoso sair de casa, aguentar fila, essas votações agora, interessantemente, porque o TSE é dirigido por um antagonista do Bolsonaro, estranhamente ela está mais demorada do que a dos outros anos. Isso não sou eu que estou falando, é todo mundo, inclusive até os anti-bolsonaristas repararam isso, tá mais demorado. Mas vovô, vovó, é o futuro dos seus netinhos que está em jogo. É o futuro da sua família. Você que votou em Ciro, meu amigo, o PT tratou o Ciro que nem cachorro de boteco, aquele cachorro caramelo. Foi a eleição inteira à base de bordoada, foi bicuda pra cima. E aí vocês vão votar no Lula traiçoeiro? O partido que demoliu o candidato de vocês, e aí vocês vão votar? Você que votou na Tebet, a vice da Tebet gravou um vídeo dizendo que o Lula teve alguma coisa a ver com a morte do Celso Daniel. A vice da Tebet! E aí você vai votar no Lula. Você que é do cara do Novo, que ninguém sabe o nome, por favor... Já é uma vergonha o Novo não declarar abertamente contrariedade ao PT. Porque o Novo, teoricamente, ele é mais liberal, mais conservador, não digamos mais conservador, mas pelo menos é anticomunista, antissocialista, qualquer coisa que você queira encaixar o PT hoje, ele não é direita. O padre Kelman declarou apoio ao Bolsonaro, pelo menos isso. Mas, meus amigos, preste atenção. Dia 30 agora, pense no que você vai fazer. Porque você vai decidir o exemplo que você vai deixar para si mesmo e o Brasil que você vai deixar para os seus filhos. Vovô, vovó, vão votar. Porque eu confio em vocês. Porque se vocês são vovôs e vovós hoje, é porque vocês prezaram por suas famílias. Então continuem prezando por suas famílias. Façam esse sacrifício. E dia 30, vão e votem no Bolsonaro, de preferência. Querem votar no Molusco? Façam pela razão certa. Mas não por mentira. Sim, ele é condenado. Sim, ele roubou. Sim, ele é abortista. Sim, ele é contra os valores familiares. Sim, ele é a favor do desencarceramento. Sim, ele é a favor da redução do combate às drogas. Sem juízo de valores. Você é a favor dessas pautas? Vota no Lula, sem problema algum. Mas saiba que ele defende essas pautas. Você é a favor de contrário a tudo isso? Vota no Bolsonaro. E nos vemos no dia 30.